Fala galera, beleza? Tranquilidade? Bom, estamos nós aqui começando mais uma semana de aulas e a gente vai logo começar com uma pancadona na cabeça, certo? Nós vamos trabalhar com o tema do controle social. Controle social, um tema que está na apostila do etapa primeiro, programado para o primeiro ano. E talvez, se não me falha a memória, o terceiro ano também pode vir a ver novamente, porque é um tema do primeiro ano. É um tema bastante complexo, é uma aula extremamente complexa, longa, né? Então peço para que vocês tenham bastante concentração, né? Analisem a apostila, todo o material, é um material bastante rico, beleza? Então vamos lá. Então o que vem a ser, né, dentro daquela dinâmica que a gente sempre toma nas aulas de sociologia, né, trazendo o conceito, uma noção desse tema que a gente está trabalhando. Então, controle social vem a ser uma regulação do comportamento, né, na sociedade por parte dos indivíduos ou grupos. Então, um controle social ele visa, né, estabelecer valores, normas, né, e espera-se que esses valores sejam aceitos, respeitados, vividos, etc. e tal, certo? Então, sempre quando a gente está falando de valores, de normas, são coisas que vão, né, necessitar de uma socialização, de um processo de socialização. Então isso não é algo de um dia, um mês, de um ano, isso é, né, produto, né, de um, né, longo tempo de socialização desses valores por parte dos grupos, né? Nunca você vai ter uma internalização de valores em pouco tempo, vai necessitar um certo tempo. Então vai envolver o que, né? Esse processo de socialização dentro do direito, dentro dos costumes, das práticas, da ideia, da religião, né? Em que venham a organizar um povo dentro de uma visão de mundo. Então, né, da onde que pode vir o controle? Pode vir do Estado, pode vir da religião, pode vir de certos grupos, classes sociais, né? Pode vir da tecnologia, como nós vamos trabalhar aí, trabalhamos com a questão, né, daquela aula, vou fazer hoje, ainda não fiz, uma aula experimental com o primeiro ano a respeito de 2 episódios do Black Mirror. Então, é desse tipo de coisa que nós estamos falando. Segundo Hollenschild, né, a existência de um controle social contrasta a existência de 2 variáveis, né? Variável é um termo técnico, né, dentro das pesquisas em ciências sociais. Poderíamos trocar o termo variáveis por fatores, né? As formas socioculturais e os indivíduos. Então, segundo o Hollenschild, né, a sociedade, em contraste com a pessoa, é uma existência em processo contínuo, que passa de geração a geração, é perpetuada pelos sentimentos, códigos, costumes, instituições e ideologias comunicados aos indivíduos nascidos ou adotados na organização por aqueles previamente assimilados. Assim, partimos da premissa de que os folkways, as ideologias e as instituições supridos por uma série de sanções administrativas integram o comportamento e produzem a conformidade por parte dos membros da sociedade. Então, o que ele está colocando, né? Que a sociedade ele é produto de gerações e certos valores são transmitidos de gerações para gerações, né? Então, quando a pessoa assimila aquele comportamento, aquele valor, aquela norma, ele o pratica de forma inconsciente, já está incrustado dentro do inconsciente da pessoa, né? Então ela já sabe
o que vai acontecer se ela não respeitar aquilo. Então, ela pode vir da família, pode vir da sociedade, né, as advertências por estar infringindo certas normas e certos valores, ter desvios de conduta, né, ou desvios de comportamento. Então, o que vem a ser desvio de comportamento? Quando o indivíduo ele não aceita participar da sociedade a partir desses valores, costumes e das regras instituídas. Ele reage, ele não aceita, ele não tolera aquilo. Então ele vai, né, assumir uma posição de confronto, não de aceitação, não de convivência, né? Então isso é comum dentro de qualquer sociedade, certo? Certas sociedades que têm um controle, certos estados que têm um controle social bastante grande, né, bastante eficiente, os desvios de comportamento são menores, principalmente quando você vai ter uma punição bastante efetiva. Certas sociedades que, né, não vão, pelo contrário, né, que não vão ter ali rígidas regras de controle, pode acontecer, né, de desvios acontecerem o tempo todo, ok? Então, quais são as referências para os agentes sociais? Os mecanismos sociais básicos seria a repressão, a coação. A coação é a força que vai se estabelecer sobre o corpo, sobre a pessoa, né? Ou consenso. Consenso é quando existe a concordância quanto a valores, quanto a metas, regras, etc, etc e tal, certo? E aquela coisa básica nossa, de cada um, né? Um impulso psíquico individual, né? Aquilo que vem de dentro da gente, aquela coisa, né, instintiva, natural, ok? Dito isso, coloco aqui uma questão muito importante. Mas como o controle social pode ser exercido? De duas formas. Existe o controle social interno e o externo. Aquilo que a gente mesmo colabora para o controle social e aquela força que vem de fora para dentro. Então, o controle social interno seria quando, vou assumir o eu, certo? Quando eu internalizo uma norma, quando eu internalizo um valor, uma crença. Então, eu acredito piamente naquilo, certo? Não precisa ninguém, né, exercer uma coerção, uma coação sobre a minha pessoa. Como eu coloco para vocês, eu acredito, logo não necessita de uma ação mais impositiva por parte de um poder. Esse poder pode ser o Estado, pode ser a religião, esse poder pode ser a tecnologia, esse poder pode ser a autoridade familiar, certo? Já o controle social externo é quando vai ter interferência direta de agentes da sociedade nas ações de um indivíduo. Então, isso acontece quando o poder sabe que é necessário uma ação mais impositiva para se fazer respeitar. Caso esse controle seja, né, afrouxado, né, a corda seja, vamos usar ali como se fosse um cavaleiro, né, um cara com uma charrete, uma corda. Se você afrouxa a corda, o animal, você vai jogar o animal no domínio pleno da coisa. Então, né, você perde o controle. Então, se você tem a necessidade, né, de um cavalo arredio e ele, né, pode ser que ele não te respeite, então você vai precisar, né, de um controle maior da rédea na situação, tá certo? Então, reforçando, todo controle social legitima-se a partir de uma visão de mundo própria, que é aceita pela maioria dos membros da sociedade. Nós vamos ver logo mais aí, né, as chamadas metas culturais. Então, cada sociedade, dentro do tempo e o espaço, cada sociedade vai ter uma meta cultural, né? A nossa sociedade, pensando na maioria das pessoas, a maioria quer enriquecer, a maioria quer ascender socialmente,
A maioria quer consumir. Então essa é uma meta, né, que é aceita pela maior parte da sociedade, ok? Só que, né, é aí que está a riqueza da humanidade, das ciências humanas, né? Você nunca vai ter uma maioria que vai a plenitude, né, da crença daquela meta cultural. Ou seja, essa visão de mundo nunca vai abarcar toda a sociedade. Então vai ter confronto, vai ter desvio de conduta, certo? Então isso acontece. E dependendo do lugar, né, sendo o lugar mais liberal ou não, você vai ter mais repressão por parte dos poderes estabelecidos. Então, uma visão de mundo autoritária, como eu cito para vocês no terceiro tópico, tolhe a liberdade das pessoas. Ela vai reprovar certas atitudes e certos comportamentos, ok? Nós vamos pegar aqui a teoria de um sociólogo, né, o Robert Merton, e fazer um exercício intelectual, certo? Então, segundo a teoria dele, segundo as suas pesquisas, existem 5 tipos de adaptação individual quanto à questão da sociedade e uma meta cultural, certo? Então, conformidade, inovação, ritualismo, retraimento e rebelião, certo? Como eu disse, se usarmos a nossa sociedade capitalista, em que a maioria acha que a meta é enriquecer, consumir, ter status social, né, nós veremos aqui, né, esses 5 tipos de adaptações. Então, nessa tabelinha, ele coloca como que nós podemos fazer a leitura, né? Então, nós temos as metas e os meios, os fins e os meios. Então, o maisinho significa aceitação. O menos significa rejeição e mais ou menos significa rejeição de valores predominantes e sua substituição por novos. Então vamos pegar, por exemplo, né, uma situação como a do eu tirei para vocês do Pablo Escobar, né? Pablo Escobar seria inovação. A meta cultural, ela é aceita, só que o meio institucionalizado não. O que significa isso? Vamos para o primeiro caso para vocês entenderem bem. De acordo com a conformidade, veja aí a foto de, acho que é Steve Jobs, né? O cara aí que era a principal referência da Apple. Então, Steve Jobs é o símbolo da meritocracia, da sociedade meritocrática liberal ocidental. Ou seja, um cara que tinha muito potencial, um cara inteligentíssimo, um cara que conseguiu subir na vida ali, né, por si mesmo. Ele, né, trilhou os caminhos que são aceitáveis na sociedade, né, enriqueceu, né, a partir de uma via legal e ficou rico, certo? Então, a conformidade, você tem a meta e você assume um caminho conforme as leis. No caso do Pablo Escobar, o objetivo dele era enriquecer, certo? Só que não por uma via legal. Não por uma via como a do Steve Jobs, trabalhando, carteira assinada, né? Tendo a sua hora de jornada, começa a tal hora, sai tal hora, dentro das leis, né? A meritocracia plena, o trabalho pleno. Não, Pablo Escobar cresceu, né? Enriqueceu a partir do comércio, né, de narcóticos, de cocaína, de maconha. E ele criou, né, ele fortaleceu o famoso cartel de Medellín, né, ou Medellín. Então, ele vai ter a finalidade de enriquecer, mas ele não enriquece pela via lícita. Ele quer ascender socialmente, mas não pela via lícita. Ele vai por uma via alternativa que é fora da lei, ok? O terceiro exemplo é o ritualismo.
O ritualismo, né, coloca aqui que é um tipo de adaptação que resulta no abandono ou na redução de metas culturais de sucesso. Então, obviamente, é impossível que todas as pessoas na sociedade vão ser Steve Jobs. Não tem como, né? Então nós temos trabalhadores normais, trabalhadores que se conformam com posições intermediárias ou posições mais baixas, ficam satisfeitos de desempenhar um bom trabalho e a vida que segue, certo? Então vão aceitar ser menos do que coadjuvantes, né? Uma vida de conformidade, de rotina, de comodismo e aceitação dessa vida como normal, ok? Então a meta persiste, mas há uma espécie de aceitação de que não vai chegar, né, ao enriquecimento, aquela coisa toda. Essa foto, né, mostra, né, um cara meio hippie, tocando violão. Então é o retraimento, representa o retraimento. O que é o retraimento, né? É a situação em que a pessoa ou as pessoas que estão dentro desse comportamento, eles não vão ver as metas culturais como, né, dignas ou aceitas ou como justas, né? Então eles vão reagir, eles não vão aceitar, então eles vão querer tomar uma outra vida, né? Eles vão rejeitar tanto as metas como os meios institucionais, os meios legais. Então, quando você vê, às vezes, né, aqui em Monte Alto, por exemplo, tem um senhor que é uma pessoa andarilho, ele anda a cidade toda e disseram que esse cara, né, era uma pessoa rica, vinha de uma classe importante e ele decidiu, né, perambular pelo mundo, viver aí sozinho, né? Então ele é um errante, né? Ele abandonou a família, ele abandonou a riqueza, então ele já não acha mais que essas metas são aceitáveis, né? E que os meios também não são. Então, hippies, mendigos, né? Os párias, os viciados em drogas que reagem, não querem levar uma vida, né, como essa vida louca, alucinante que a gente tem aí de trabalho, eles vão se retrair, não vão fazer nada para mudar, mas eles vão viver às margens da sociedade. O último caso é um caso interessante, que é a rebelião. É quando você vai ter um grupo de pessoas que vão se colocar de fora da estrutura social, né, vão questionar e vão lutar contra, né, essa estrutura social, contra essas metas culturais. Então eles vão reverter o quadro, vão gerar uma revolução, né? Então vai se negar, questionar as metas culturais, vai se questionar, vai se negar os meios, né? Então vai se pensar outra vida, né, outras metas, outros meios institucionais e vai se colocar em prática. Então, quando você pensa o anarquismo, você pensa, né, o marxismo, o comunismo, são formas de comportamento típicas da rebelião, segundo a teoria do Robert Merton. Ok? Então, caminhando para a conclusão da nossa aula, nós temos atualmente novas formas e instrumentos que possibilitam o controle social. Então nós vamos fazer, né, daqui a pouquinho nós vamos fazer a nossa, quem tá ouvindo e vendo essa aula, né, não vai imaginar isso, mas eu vou fazer uma atividade em Hangout com os alunos, falando de dois episódios do Black Mirror, Arcangel e Queda Livre. Um mostra o controle que a mãe tem sobre a filha, a partir de um chip, de um dispositivo que é inserido na cabeça, pelo ouvido da menina, né? E o outro seria a respeito das redes sociais, né? A dependência que as redes sociais trazem para a nossa vida. Então, vou encerrar a nossa aula focando num pensador que eu gosto muito, que é Sigmund Freud, né? Então, na esteira, né, o Elias está trabalhando aí, a apostila está citando Norbert Elias, né? E aí nós vamos para o Freud e comentar
o que ele diz que do grande esforço, da grande energia que nós gastamos diariamente para controlar nossas pulsões, né, nossos instintos naturais. Então, de certa forma, o controle, né, ao controlar nossos instintos, nós estamos praticando, né, valores oriundos de alguma fonte de poder, né, seja o direito, seja o Estado, seja a religião, certo? Então é uma luta entre a nossa natureza e entre a cultura, entre o nosso lado mais primitivo, mais selvagem, mais natural e a civilização, certo? Então Freud defende que o controle social torna a vida em sociedade possível. Então vamos ver aí o que ele coloca. A vida humana em comum só se torna possível quando se reúne uma maioria mais forte do que qualquer indivíduo isolado e que permanece unida contra todos os indivíduos isolados. O poder dessa comunidade é então estabelecido como direito, em oposição ao poder do indivíduo, condenado como força bruta. A substituição do poder do indivíduo pelo poder de uma comunidade constitui o passo decisivo da civilização. Aquilo que nós vimos com Hobbes, com Maquiavel, né, com Rousseau, que é a ideia do contrato social. Sua essência reside no fato de os membros da comunidade se restringirem em suas possibilidades de satisfação, ao passo que o indivíduo reconhece tais restrições, né? Então é mais ou menos a seguinte coisa. Eu posso pegar o meu computador, né, e colocar meu computador lá fora. Se nós estamos dentro de uma sociedade que sabe que a pessoa passa e sabe que aquilo não é dele, né? Se eu colocar minha mesinha, a gente vai trabalhando lá fora, a pessoa sabe, o cara está trabalhando lá fora, certo? O computador está lá fora, né? A escrivaninha está lá fora, a cadeira, e eu saio para pegar água. Uma sociedade que sabe, que internaliza normas, né? Que internaliza, né, o direito, que a pessoa que sabe que aquilo não é dele e é de alguém, né, a pessoa não vai mexer naquele produto. Só que dentro de uma sociedade em que as normas não são internalizadas, em que existe desvio de comportamento, a primeira pessoa que passar é muito fácil dela pegar o computador e sair correndo. É a mesma coisa que a gente fala às vezes na Europa, as bicicletas não são colocadas cadeados nas praças. Não precisa, porque as pessoas sabem, né, que aquilo é de alguém. Então não pega. Ok? Aqui não. No Brasil, se nós deixarmos uma bicicleta na praça, não vai dar 10 minutos, alguém vai roubar. A mesma coisa, vamos usar um exemplo mais, sei lá, politicamente incorreto. Se eu vejo uma mulher, né, pensando na minha posição, a mulher está lá, né, e ela está com uma vestimenta pequena, né, pouca vestimenta. A mulher não significa porque ela está com menos ou mais roupa, né? A mulher não pode ser violada. Assim como o homem, se ele tiver também com pouca roupa, também ele vai estar ali parado, ele não pode ser violado. Então, aonde eu quero chegar com esse exemplo? Na nossa sociedade existe um machismo, certo? E algumas vezes nós ouvimos aí histórias de mulheres que foram estupradas porque usavam roupa curta. Olha lá, a mulher está com um short minúsculo, está com os peitos de fora, com um top com os peitos de fora. Então vamos lá, né? Então é como se fosse justificável, né? A pessoa não consegue controlar, e aqui eu volto para o Freud, certo? A pessoa não consegue controlar os seus instintos naturais porque a moça está supostamente com pouca roupa. E ainda justifica a ação, certo? Então é isso, gente. Segundo Freud, nós somos natureza e nós somos cultura. Então esse impulso nosso que vem de dentro, ele é meio que reprimido por esses valores da civilização, por esse controle social, certo? Então, como diz ele, o impulso de liberdade, portanto, é dirigido contra formas e exigências específicas da civilização, ou contra a civilização em geral, certo? Então,
quando nós internalizamos as normas, os valores, né, de aceitação, tipo de boa convivência social, de civilização, então nós, né, estamos com o controle dos nossos instintos naturais em dia, certo? Por outro lado, né, então vocês vão perceber que esse tema é um tema gigantesco, né, é uma aula gigantesca que vai citar vários autores, né? Termino a aula aqui citando um grande livro mesmo. Recomendo que vocês, né, quando puderem, leiam Freud e leiam esse livro que está entre parênteses, O Admirável Mundo Novo, né? É um livro brilhante da década de 30. O Iron Maiden fez, sei que tem alguns alunos aí que gostam de Iron Maiden, né? O Iron Maiden fez um álbum, Brave New World, né? Então, segundo essa ideia desse livro, né, certos controles, né, são negativos, porque tolhem a individualidade, tolhem a liberdade, tolhem o desenvolvimento pleno do indivíduo. Então, gente, é uma discussão sem fim, certo? E essa é a riqueza das ciências humanas, ela não é exata, ok? Claro que em alguns pontos os autores vão concordar, é óbvio, mas em outros não, tá certo? Então concluo minha aula com uma tirinha do Calvin, certo? Que o seu pai diz: Calvin, eu e sua mãe decidimos te dar mesada, é importante aprender o valor do dinheiro. Aí ele já acha que ele está ficando rico, né? Que ele pode comprar qualquer um, o mundo é meu. Então mostra o que, meus caros, né? A meta cultural e os meios. Aqui a meta cultural do Calvin é como de muitos, mas os meios não, certo? Então é a partir daquilo que nós vimos da inovação, ok? Então espero que vocês tenham gostado, né? Um abração para vocês e tudo de bom.